Onde você estava quando soube que o Ayrton Senna tinha morrido? Com quem você estava? Você se lembra aonde você estava quando os aviões acertaram as Torres Gêmeas em Nova York? E os Mamonas Assassinas? Pois é, se você tem a minha idade ou mais, você sabe exatamente do que eu estou falando, né? São esses eventos marcantes e todo mundo lembra como recebeu a notícia. Assim como alguns crimes que chocaram o país. O caso de hoje é sobre um desses crimes que ficaram bem famosos. Eu acho que nós nunca tivemos um crime exposto em tempo real por dias, como foi o caso Eloá. Uma história que parou o Brasil por 5 dias, transmitida ao vivo, com milhões de pessoas assistindo, que parecia um filme de terror. Real. Mas no fim, não era só um crime, era também um retrato de um sistema falho, de uma sociedade que ainda confunde romantismo com dominação. Olá, bem-vindos ao meu canal de True Crime. Eu sou Vanessa Greco e aqui a gente mergulha em histórias reais, crimes misteriosos e discute o bastidor do comportamento humano. Toda semana tem 2 vídeos novos para você. E se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa aqui o seu like, se inscreve e se quiser me ajudar a continuar esse projeto, considere se tornar membro do canal. Me segue lá no Instagram também, onde eu compartilho quando tem vídeo novo e outras curiosidades sobre o mundo de True Crime. Bom, agulha na mão, respira e vem comigo até o último ponto. A Eloá Pimentel nasceu em Santo André, São Paulo, em 1992. Filha da Ana Cristina Pimentel, mais conhecida como a Dona Tina, uma mulher batalhadora que criou os filhos com muito esforço. O pai dela era ex-cabo, Everaldo Pereira dos Santos, mas eu não consegui achar muita coisa do relacionamento dela com o pai. E eu sei que ele tinha problemas com a justiça na época e foi reconhecido na TV quando desmaiou ao saber da morte da filha. Ele acabou sendo preso por conta disso. Inclusive o Lindenberg, o assassino da filha dele, né, tinha medo de sair da cadeia porque o pai dela jurou ele de morte se ele saísse. A Eloá era aquela adolescente que todo mundo gostava. Estudiosa, alegre, cheia de planos. Ela era muito bonita também. Ela morava com a mãe num condomínio de prédios mais humilde ali no Jardim Santo André, em Santo André, em São Paulo. Ela tinha 12 anos quando começou a namorar o Lindenberg, que era mais velho. Ele tinha 19 anos. Sim, ela tinha 12 e ele 19. E eu queria muito me abster de falar sobre isso para proteger essa mãe, que provavelmente já foi muito julgada. Mas eu acho que um dos objetivos de eu ter criado esse canal, além do entretenimento e discussão do comportamento humano, também é para ajudar as pessoas a se enxergarem nesses casos e talvez se salvar ou salvar alguém de algo parecido. 12 anos é criança, gente. Ah, mas ela queria muito. Ai, sinto muito, não rola. Eu tenho uma filha de 3 anos e eu já fico desesperada quando eu escuto essas coisas, principalmente porque eu sei que nessa idade proibir parece pior, mas não dá não. Eu já estou trabalhando desde já o diálogo, tentar não julgá-la nas decisões dela, para que ela tenha tranquilidade de se abrir comigo na adolescência. Vocês, pais aí, me conta aqui nos comentários como vocês lidam com isso. Quais dicas você tem para as mães como eu, assim, que estão ansiosíssimas com a adolescência? Mas, continuando, no começo era aquele namoro de porta de escola, de bilhetinho, presente simples. Inclusive, a mãe relata que ela gostava muito dele. Ela tratava o Lindenberg como se fosse filho da casa. Até que o comportamento dele começou a mudar. O Lindenberg era muito ciumento, muito ciumento. E é um tipo de ciúme que vem de uma insegurança extremamente boba. Ele era possessivo, controlador, cheio de chantagens emocionais. Quem convivia com eles notava. E a Eloá começou a mudar. A mulher sempre começa a mudar, né? Ela começa a ficar mais quieta, mais reclusa, se afasta dos amigos porque tem vergonha. E ele tinha muita antipatia pela melhor amiga dela, que é a Nayara, que teve uma participação muito grande nessa história e no crime da melhor amiga dela. O casal terminava e voltavam várias vezes. E foi nesse vai e vem que o fio, começou a romper. Um dia ela entendeu que precisava se livrar desse relacionamento. E aí ela terminou definitivamente. No dia 13 de outubro de 2008, era uma segunda-feira, e a Eloá estava no apartamento onde ela morava com a mãe.
ela tinha combinado um trabalho de escola com 3 colegas. A Nayara, aquela amiga, o Vitor e o Iago. Eles estavam ali rindo, conversando, resolvendo sobre o trabalho, quando alguém entra no apartamento, e era o Lindenberg. Ele queria conversar com a Eloá. A Eloá hesitou, mas acabou deixando ele ficar, e aí foi um erro fatal. Minutos depois, a situação mudou completamente. Provavelmente a presença de 2 garotos lá dentro do apartamento piorou a situação do ciúme dele, né? Porque o Iago era meio de rolinho da Nayara. E ele sabia disso, mas o Vitor, ele não sabia quem era. Tipo, o que esse cara tá fazendo aí? E aí, achou que era casal, né? O Lindenberg trancou a porta, pegou a arma e anunciou que ninguém sairia dali. E aí é nessas horas que a gente vê também que não foi uma coisa de momento, né? Não aconteceu do tipo, no momento ele ficou com ciúmes e resolveu fazer aquilo. E ele tava com uma arma por quê? Quem que vai? Quem que sai com uma arma? Você sai com uma arma é para fazer alguma coisa. Se você não é policial, se você não é bandido, porque pelas minhas pesquisas aqui eu não encontrei nada falando que ele tivesse tido antecedentes criminais. Então me parece que bandido ele não era. Aonde ele arrumou essa arma aí, e do nada ele foi para casa da menina, foi com uma arma para quê? Para fazer carinho, que não foi, né? Então, a reação da Eloá foi ficar firme. Ela disse que não voltaria de jeito nenhum à relação, se impôs até o fim. Menina brava, sabe? Maravilhosa. Mas, infelizmente, não foi a melhor atitude para o momento. O cara tinha uma arma na mão. E nessas horas, você precisa baixar a guarda. Não dá, assim, não dá. Mas também não dá para eu cobrar de uma garota de 15 anos, né? Não dá para falar, ó, ela fez errado. Ela era muito nova e ela fez o que o instinto dela mandou, infelizmente. Porém, mais uma vez aqui, né? Os casos são contados para se um dia você se encontrar nessa situação, batendo aqui na madeira, lembre-se que confronto não funciona. Tá? O que não funciona. Faz tudo que mandasse fazer, tá com uma arma na mão, já é a sua vida na mão dessa pessoa, sabe? É o ó. Mas não dá para ficar confrontando, não, dá para jogar com a sorte. Então, o que começou com uma tentativa de reconciliação virou um sequestro. E o Brasil inteiro, nos dias seguintes, assistiria a isso como se fosse um reality show macabro. A notícia se espalhou rápido. Logo, a polícia cercou o prédio, as emissoras de TV chegaram, o apartamento da Eloá virou palco e o país inteiro era plateia. O Lindenberg deu um tiro a esmo pela janela quando notou a presença da polícia. Aliás, ele fazia isso muito. Logo nas primeiras horas do sequestro, quando o clima ainda parecia negociável, o Lindenberg começou a ficar nervoso com o movimento da polícia lá fora e queria provar que ele não era um criminoso. Ele dizia que queria conversar só com a Eloá e que não tinha nada contra os outros. Foi então que, depois de algumas horas de tensão, ele decidiu liberar primeiro o Iago e o Vitor, né? Os 2 meninos, os 2 colegas que estavam ali com ela fazendo trabalho. Mas isso não aconteceu de forma simples, tá? Ele usou a liberação como uma moeda de troca. Os negociadores do lado de fora tentaram acalmar ele por telefone, diziam que se liberasse alguém, a polícia não invadiria, que iam deixar ele falar com a Eloá e até com a imprensa se ele quisesse, mas isso só funcionou por um tempo. O primeiro a sair foi Iago, né? No fim da tarde do primeiro dia. Ele saiu visivelmente abalado, chorando, mas sem ferimentos. Pouco depois, o Vitor também foi liberado. Eles contaram à polícia e à imprensa que o Lindenberg estava muito instável. Ele alternava momentos de choro e raiva, apontava a arma para si, apontava para Eloá, dizia que ia se matar. Os meninos também contaram que ele ficava com a arma na mão o tempo todo e que a Eloá tentava o tempo inteiro manter a calma e pedindo para ele repensar e respirar e não fazer besteira. Depois que eles saíram, ficaram só a Eloá e a Nayara lá dentro. E foi aí que o isolamento começou a pesar. A tensão aumentou, o comportamento dele piorou e as chances de negociação foram diminuindo a cada hora. Os repórteres faziam transmissão ao vivo, davam detalhes do que a polícia ia fazer. E, pasmem, o Lindenberg estava assistindo tudo pela televisão que estava ligada dentro do apartamento. Ou seja, ele sabia o que os policiais planejavam em tempo real. Aí os policiais desligaram a luz do apartamento.
mas o Lindenberg exigiu que religassem e eles religaram. Tipo, oi! O cara reinou ali, sabe? Ele mandava e desmandava na polícia despreparada. Foi um show de horrores. Lindenberg estava amando a fama. Ele ficava dando tiro aí. Olha, palhaçada. Em meio a essa cobertura caótica, a Sônia Abrão, acho que ela estava no SBT à época, comandava um programa ao vivo durante a tarde, no horário nobre. E ela conseguiu o número do telefone do Lindenberg, o mesmo que ele usava para falar com a polícia e com os familiares. E aí eu pergunto, como? Eu adoraria saber como que ela conseguiu isso. Tipo, foi a polícia? Quem que deu o telefone, gente? Pelo amor de Deus. Não. Ela ligou diretamente para ele durante o programa, com as câmeras rodando. A ideia, segundo ela e a produção, era tentar acalmar o sequestrador e ajudar na negociação. Mas o que aconteceu foi o oposto. A ligação interrompeu o canal direto da polícia com ele e ainda deu ao Lindenberg mais visibilidade e palco, reforçando a sensação de que ele estava no controle total. Durante a conversa, ele falava sobre amar a Eloá e que não queria machucar ninguém, e a Sônia tentava convencê-lo a se entregar. Gente, foi, olha, patético a cena, vocês lembram disso? Foi muito patético. Só que é isso, para quem entende de negociação de reféns, isso foi um erro gravíssimo. Ela não tinha preparo psicológico, ela não sabia as estratégias da polícia, e ao entrar nessa conversa, ela bagunçou completamente o processo. A própria PM de São Paulo depois confirmou essa interferência da imprensa, não só dela, né, de várias pessoas, mas que essa interferência prejudicou as negociações. Não que eles estivessem mandando muito bem nas negociações, mas precisava jogar de alguém, né? E isso virou um dos pontos mais criticados do caso. O espetáculo midiático que sobrepôs a segurança das vítimas. A primeira liberação da Nayara, sim, primeira, tiveram duas. Se você não sabe dessa história, é nesse momento que você vai surtar. Vem surtar, igual a gente surtou naquela época. A primeira liberação da Nayara aconteceu na quinta-feira 16, depois de 3 dias de sequestro. A polícia acreditava que o Lindenberg estava começando a ceder. Ele estava exausto, falando em se entregar, e os negociadores, eles insistiam que se soltasse uma das meninas, isso mostraria boa vontade. Então, por volta das 8 da noite, a Nayara saiu do apartamento. E aí foi um alívio, né? Ela chorava muito, tremendo, contou rapidamente como é que estava lá dentro a situação, que era tensa, que o Lindenberg alternava entre carinho e agressividade, que a Eloá estava tentando acalmá-lo. Os policiais aproveitaram para recolher informações com ela, né? E aí ela foi encaminhada depois pro hospital para uma avaliação e aí depois ela iria para a delegacia. Mas o pesadelo estava longe de acabar. Poucas horas depois, o Lindenberg ligou pedindo que Nayara voltasse. Disse que só confiava nela, que se ela não voltasse, não garantia o que poderia fazer. Que ele usou o afeto da Eloá pela amiga como chantagem, sabe? Ele dizia que se a Nayara voltasse, ele soltaria as duas depois. Ele queria usar as duas meninas como escudo, porque ele tinha medo de que a polícia atirasse nele. E aí foi isso que ele alegou. Não, vocês devolvem a menina aí, que eu solto as duas junto comigo e aí elas vão na minha frente para vocês não atirarem em mim. E aí, sabe o que a polícia fez? Ela aceitou. Ela aceitou isso. Eles devolveram um refém. E pode isso, gente? Eu nunca vi isso na vida. Quem lembra da cena dessa menina entrando, dela no corredorzinho lá em cima? Vocês lembram disso? Ela naquele corredor, vai, não vai, e aí o Lindenberg chama ela e aí ela entra. E aí fica todo mundo assistindo fazendo meu Deus, que nervoso. E assim, mesmo com a Nayara sendo menor de idade, eles deixaram que ela voltasse pro apartamento armado, sem colete, sem acompanhamento psicológico, sem garantia nenhuma. Meu Deus, olha. A decisão foi tomada com base em uma estratégia de confiança. Confiança em quem, gente? Pelo amor de Deus!
Eles achavam que a presença da Nayara deixaria o Lindenberg mais calmo. Ai, gente, que p foi essa? Não, para. E cadê os pais dessa menina, sabe? E o pior é que eles aceitaram essa palhaçada. A polícia ainda falou que foi tudo feito com o consentimento dos pais. E desde quando os pais sabem mais sobre segurança do que a polícia? Não podia nem ter pedido isso pros pais, pelo amor de Deus. Nossa, é desesperador, sério. E aí o bonito lá dentro, cada vez mais se achando o chefe da caraca toda, né? Quando a Nayara voltou, era por volta das 23 horas, a atmosfera já era diferente. O Lindenberg estava descontrolado. Ele a recebeu com desconfiança, revistou a menina toda, a mochila dela, perguntou se a polícia tinha colocado algo dentro. É óbvio, né? Até eu. Disse que sabia que estavam tentando enganá-lo e que ela só tinha voltado porque manda. Você entende que nem o bandido acreditou, do tipo, meu Deus, a polícia mandou ela de volta mesmo? Não, alguma coisa tem, alguma coisa. E o pior, não tinha nada, a polícia não colocou nada. A polícia não colocou nada, não colocou uma escuta, não colocou nada. Nem o bandido acreditou que a polícia tinha feito essa merda. Oh, Jesus, vou até tomar uma água depois dessa. A Eloá, coitada, né? Tentando apaziguar, dizendo que a amiga só queria ajudar, mas o clima, de terror. Nayara contou depois que o Lindenberg ficava com a arma apontada para as duas quase o tempo inteiro, ameaçando que se alguém tentasse fugir, ele mataria. Ele não deixava elas dormirem. Ele não permitia que ficassem perto da janela e o apartamento inteiro estava escuro, só a luz da TV e uma pequena lâmpada acesa. Nos momentos de calmaria, ele pedia desculpas, ele chorava, ele dizia que amava a Eloá e que ele só queria que ela dissesse que ainda gostava dele. E quando ela não respondia do jeito que ele queria, ele voltava a gritar, a bater nas paredes, a ameaçar se matar. Olha, a Nayara relatou que na madrugada anterior ao ataque final, ele chegou a engatilhar a arma mais de uma vez. Dizia que não ia sair como otário e que ou saíam os três juntos ou ninguém saía. Na sexta-feira, dia 17 de outubro de 2008, o cerco já durava 5 dias. O clima era de exaustão total, tanto dentro do apartamento quanto lá fora. A polícia vinha sendo pressionada pela imprensa, que transmitia tudo ao vivo. O país inteiro acompanhava em tempo real o que parecia uma novela, mas era uma tragédia prestes a acontecer. Dentro do apartamento, Eloá e Nayara estavam completamente esgotadas. Gente, que dó dessas meninas. Não dormiam, não comiam, olha, mal conseguiam raciocinar. O Lindenberg continuava armado, paranoico, agressivo, alternando entre momentos de desespero e calmaria. Por volta das 6h10, os negociadores perceberam que o Lindenberg parecia mais nervoso que o normal. Só ele parecia mais nervoso. Eles ouviram pelo telefone ele dizendo frases desconexas e sons que pareciam de briga. Do lado de fora, interpretaram isso como sinal de que ele estava prestes a atirar e decidiram agir. Finalmente. Sem esperar a autorização formal de um comandante superior, a equipe do GAT, que é o Grupo de Ações Táticas Especiais, resolveu invadir. A ideia era surpreender, entrar rápido, desarmar os sequestradores e salvar as meninas. Mas a execução foi caótica. Eles usaram explosivos na maçaneta e, ao mesmo tempo, um disparo de fuzil para tentar abrir a fechadura. Olha isso! Eles praticamente bateram na porta. Você, a polícia está aqui, viu, moço? Eu lembro também que eles colocaram... o Lindenberg colocou um monte de coisa na porta. Então, eles explodiram a porta, mas daí não dava para entrar, porque tinha um monte de coisa barrando a porta. E aí, essa demora da polícia conseguir entrar dentro do apartamento foi fatal, né? E aí teve uma das maiores controvérsias, porque a perícia, né, posteriormente, eles indicaram que o primeiro tiro partiu da polícia e não do Lindenberg. E a polícia falava que quem tinha tirado era o Lindenberg, por isso que eles resolveram invadir o apartamento. Eles falaram muito isso na televisão, foi exaustivo, assim, de que o Lindenberg tinha tirado, e aí por isso que eles resolveram entrar. Que era para tentar justificar o erro deles dessa invasão caótica, né? Mas aí a perícia e a Nayara também era testemunha dizendo que não, que quem tinha tirado primeiro tinha sido a polícia. E esse tiro teria atravessado a porta e atingido o sofá do apartamento. Quando a explosão aconteceu, o Lindenberg se assustou, acreditando que estavam tentando matar ele, né?
E aí ele reagiu com 2 tiros. Um acertou a Eloá na cabeça e o outro atingiu a Nayara de raspão no rosto. Gente, essa menina voltou para lá e ela podia ter morrido. Olha isso. Tudo isso aconteceu em infração de segundos. A Eloá caiu imediatamente, a polícia invadiu o local em seguida, dominou Lindenberg, tirou ele do apartamento, ele, claro, sem ferimentos, né? Dentro do apartamento, o cenário era desesperador. A Eloá estava inconsciente, com a cabeça apoiada no sofá. A Nayara gritava por socorro, ensanguentada, mas ainda consciente. Os policiais, completamente desorientados, começaram a removê-las às pressas. Do lado de fora, as câmeras captando tudo. Vocês lembram? A gente assistiu tudo isso. O barulho. Olha, a gente viu tudo isso ao vivo, gente. As meninas sendo carregadas, o Lindenberg rendido, o tumulto dos policiais, o barulho dos helicópteros. Cara, as imagens assim rodaram o país em segundos. E ali, diante de milhões de pessoas, o Brasil viu o desfecho de 5 dias de horror. Depois do crime, veio a tentativa de entender o que tinha dado errado, né? A perícia apontou que o primeiro disparo veio da arma, né, da polícia, como eu já falei, ou seja, a invasão que deveria salvar pode ter sido o gatilho para o Lindenberg atirar. Além disso, o uso de explosivos em um ambiente pequeno, como foi, e com reféns, foi considerado uma decisão precipitada. Os peritos e especialistas em negociação de reféns foram unânimes. O momento não era ideal para a invasão. Não havia sinal concreto de execução iminente. E a operação foi conduzida com falhas de comunicação e planejamento. Mais tarde, a própria Nayara confirmou, até segundos antes da explosão, o Lindenberg não estava com a arma apontada e não havia ameaçado atirar naquele instante. Como eu disse, ela também foi uma das testemunhas que comprovou que a polícia atirou primeiro. Eloá foi levada para o hospital em estado gravíssimo, ficou 2 dias em coma, mas ela não resistiu. O tiro atravessou o crânio e causou danos irreversíveis. A morte dela aconteceu no dia 18 de outubro de 2008, foi confirmado ao vivo nos telejornais e o Brasil inteiro chorou junto. Depois do crime, veio o julgamento público, né? A imprensa foi criticada por transformar o caso em um espetáculo, a polícia foi criticada pelos erros de negociação e ação, e o país inteiro ficou em choque com o que tinha acabado de testemunhar. O caso virou símbolo de violência de gênero, de feminicídio adolescente, de falhas estruturais, e também mostrou o quanto o Brasil ainda não sabia lidar com esse tipo de crime, nem com a mídia e nem com a psicologia do agressor. E antes que vocês me perguntem, eu já respondo: ninguém foi responsabilizado criminalmente. A operação foi classificada como erro tático, mas não como negligência ou homicídio culposo. No máximo, o governo estadual, então sob o comando do José Serra na época, admitiu publicamente que houve falhas de comunicação e de condução, prometendo aperfeiçoar protocolos de negociação de reféns. A mãe da Eloá, a dona Tina, ela nunca recebeu um pedido formal de desculpas do governo. Ela chegou a mover uma ação contra o estado de São Paulo, pedindo, né, uma indenização por negligência na condução do caso. E aí, anos depois, porque a gente sabe que tudo demora, a justiça reconheceu a responsabilidade do Estado e determinou o pagamento de indenização à família. Um valor simbólico perto do que foi perdido, mas que juridicamente confirmou que houve falha policial. O comportamento do Lindenberg se encaixava perfeitamente no perfil de um abusador possessivo. Ele não aceitava o fim, não aceitava perder o controle. Para ele, se não fosse dele, não seria de mais ninguém. E esse pensamento, infelizmente, ainda ecoa em muitos casos até hoje, né? A gente bem sabe o quanto o feminicídio é eu não gosto de falar o câncer, é uma doença ainda muito grave do nosso mundo. Em 2012, ele foi condenado a 98 anos de prisão. Pena depois reduzida, né? Sempre reduz. E até hoje ele está preso, mas ele já está no semiaberto. Inclusive, ele tem uma breve participação na série Tremembé. Quer dizer, não ele, né? Um ator fazendo ele, então que era só o que faltava. A morte da Eloá escancarou 2 feridas que o Brasil fingia não ver. A primeira foi a forma como a gente transforma a dor em espetáculo. Enquanto uma adolescente era mantida refém, o país inteiro assistia comendo pipoca.
Repórteres davam palpite e até a apresentadora ligava para o sequestrador, como se a vida de uma menina fosse roteiro de programa ao vivo. E me coloco nisso, porque eu assisti tudo. Gente, imagina, acho que foi a primeira vez que eu vi um negócio desse, tipo, era ao vivo, era real, a especulação foi enorme, nossa. Assim, a imprensa não matou a Eloá, mas ajudou a sufocar o silêncio que talvez salvasse ela. A segunda ferida é mais íntima, o jeito como a gente empurra meninas para viverem amores que ainda não cabem nelas. A Eloá começou a namorar aos 12, e enquanto o corpo crescia, a mente ainda era de criança, só que numa sociedade que ensina a menina a ser compreensiva, madura, boazinha, ela foi normalizando o controle, o ciúme, o medo e achando que é assim que se ama. E aí está o fio mais cruel dessa história. O amor que todo mundo dizia que era de adolescente, que vai passar. Não era uma fase, e era o fim. E isso reverbera para a vida adulta também. O feminicídio definitivamente não acontece só na adolescência, muito pelo contrário, infelizmente. E você, o que acha que poderia ter mudado o destino da Eloá? A polícia, a imprensa ou a forma como a gente ensina o que é amor? E é isso, a história de hoje chegou ao último ponto, mas ainda temos muita linha pela frente. Portanto, respira fundo e até a próxima.